nsi ya beno kuangola nanu tomesa yo banani banani batunga yo eh bien tu faut tunga tu faut participer au développement yina itasara l'État beto kutokala ngari tokala voko zambi ebe bakembangisi bato masaranga gana nga moko mamingi kwa l'État kukuangola pembeni lugane moko kwa l'État kadi développement kailende tuko kwa mtu aka beto kibeni tu widensi beto futia tunga beto pasivo twala tu fote kalaba mbote tu kala yezola tu landa nsiku pila mosi bona bozole nzambi mono kuma kuikalanga mono la paix tozole levo twakala kuna la paix nsie tubetu tuwili ibetu tutomesai tutuma nkamba tutunga mpema apartamento, ou seja, edificamos um Kamba, edificando igualmente as nossas localidades. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo mbote na bino balandi nyoso ya Ratelki na mokili mobimba. Lelo le 4 janvier 2025 topesi mino ya liboso bonne année pambate tokoti mobu ya sika. Biso bana ya papa Simo Kimbangu kiangani toye awa na mboka ya Belgique, précisément na Anvers, pona koyamba mopaya monene oyo ekopesa biso message. Ngai wabino papa Christian Kiala, coordinateur ya Ratelki Hollande. Tokei papa azimi présenté azali nani pe musala na ye ezali nini na kati ya Lingomba. Bonjour journaliste. D'abord na komba tata mwana pe tata Molimo Santo na ko souhaiter bino meilleur vœu. Pona mutuna na yo kombo na ngai papa Révérend Mayamona Menayame na ibami mingi na kombo ya papa Maibaros. Pona musala ngai nazali moko kati na basali ya tata Simo Kimbangu na collège exécutif national kuna na Angola na fonction ya chef ya département ya presse et information. Voilà. Nazali awa na yaki kokuta na kota la famille comme boye biango famille nangai nyose zali awa, mais en même temps na yaki pe na mission de service avec ordre de mission oyo ba pesa ki ngai na président du collège révérend Francis Kompaka na ntina na bokutani na ba diaspora angolaise natina musala munene oyo tozali nango kuna na mboka ya Angola. Voilà mission na ngai oyo na yeli. Toyokaki pe tope tozali komona ba image moko kitoko ezali koleka na kati ya Ratelki Angola. Musala ezoleka ndenge nini? Ratelki kuna ezali ndenge nini? Ya solo papa directeur peut-être Chapaki ngai nazali pe directeur national ya Ratelki Angola. Musala Ratelki ezali kitoko boyebi kaka ezali musala oyo déjà to sali mwatango mulaya wana na poto tango nazalaki awa ba connaissance wana yango pe kaka to memaki na mboka ya Angola pambate ba papa ba yebisa biso yango déjà tetoyaki koyekola tozali ba ambassadeur oyo to koyekola malamu to memela yango pe bandeko na biso. Effectivement nakutaki équipe ya makasi kuna na Angola bazalaki déjà kosala musala kitoko vraiment ndenge zalaka kaka soki bosangani lisusu na connaissance onga na kendeki na yango na oyo bango bazalaki na yango musala en tout cas ezalaki kitoko. Et voilà emonani ke na tango tozoloba tozaka kandena ba difficulté ya ba matos ndenge tokoloba kango pambate boyebi ete technologie chaque jour eza ko évoluer et puis ce peut sengeli to landa vitesse wana ya croissance ya technologie. Alors kuna nde tozana mwa défaillance ba équipement ezali mwa mobulu et yango nde eza ko sala ete musala ezali ko lala mokie
mais en tout cas nous allons promettre que 2025 musala ko yali susu makasi koleka et surtout ceux qui bosungi biso na ba bibundeli voilà sinon musala za bitoko. Kitoko, merci papa na réponse pesi biso. En tout cas ndenge papa loba kaka bana na ye bazali partout dans le monde. Bana na ye pe bazali pauvre te mbongo na ye ezali bana soki bino pesi mbela ba diaspora nyonso na kati na mokili na nsi bakotia maboko mpona mosala ya ratelki na Angola te kokende liboso. Révérend, oyebisi biso makambo ya hors de l'émission oyo oye nango okoyebisa biso nini yango ezali na kati ya hors de l'émission wana? Oui, Nabandi, papa directeur, oyebi yango ke diaspora ezali kosala misala minene. Même tolobi sur le point développement, économie, culture, société. Diaspora bazo kosala musala da bamboko oyo bango bauta. Et alors toyaki komona biso na collège ya Angola ke to profiter diaspora angolaise. Donc esengeli toya to kutana to solola to lakisa na diaspora angolaise ndenge nini biso tozali po bazala pe na souci ya koyeba esika bango bauta ezali kotambola ndenge nini ba difficulté nini tozana yango esika nini bango bakokopesa moi aide. C'est pour cela na yaki na mission wana ya ko sensibiliser diaspora angolaise. Na objectif d'abord ezali ya boye ya papa Simon Kimbangu Kyanga na Angola. Soki botali bokomona ete ndaku ya papa na zangu Trej et Cécilie. Mais likambo munene to tikali na yango ezali ndaku ya papa na Mbanza Congo. Donc mission ya papa na Mbanza Congo na ezali pona likambo ya Kulumbimbi. Eliko loba ete papa ko kende aller retour te. Kiazana ndaku na ye na Luanda. Allez, adieu mutuka akei na Mbanza Congo asali cérémonie o bakosala azongi te akolala. Soki akolala un jour, 2 jours, 3 jours esengeli biso bana na ye to yamba ye. Yangwana eloko tozanango na ba difficulté zali ndaku ya Mbanza Congo. Donc yangwana mission nange zali pona ko sensibiliser la diaspora pona ko pesa biso maboko po ete misala wana ekende na lombango. Soki esili noki papa yepe noki, mais soki esili pete biso mokam to ko pesa retard pona boye ya papa na Mbanza Congo. Donc yangwana omoni batindi ngai ete na ya pona kokutana na bino awa bana ya poto ndenge to kolobaka pona kolakisa bino ba image ezali niveau nini tokomi na musala yango nini ezali kozanga bino moko botala esika nini boko kosunga biso pona musala yango. Donc voilà mission ezali wana, mais makambo mususu ezali yango naza kosenga na bamboka nyonso. Tozalaki déjà na réunion moko esalamaki via Google Meet, mais batu bazalaki penza ebele te. Yango toza kosenga lelo kutu les 4 toza na réunion mususu na 18h30 kuna nde na komeka ko développer ba makanisi mususu parce que boyebi ete ngai pe nazali diaspora en quelque sorte malgré lelo na komi kosala na mboka, mais na yebi ba réalité eza kuna na yebi pe ndenge awa ezali yango wana nazali mutu moko bakolo ba la personne la mieux placée oyo akoki koloba na bino vraiment nino toko kosala pona mboka. Donc ndaku ya papa yango ezali base. Mais makambo musa mikemike ezali oyo toko solo nango awa na caméra te, mais soki tokutani to duitana biso parce que na caméra awa ezali ka ngonga. Donc voilà on a pas koloba na la mission. Révérend, hors de l'émission oyo yeli biso ezali très clair makambo lobi to landian kitoko. Soki siko to ngito contacter bino to bande ko na biso Angola to ko sala ndenge nini? Voilà, bonne question papa directeur. Et loko izalande kozanga na diaspora angolaise yango wana organisation. Donc ya ndenge na lobby to ko solo la. Et loko za ko senga il faut bo s'organiser. Soki organisation salami malamu. Biso to yebi nani o to ko kota na en contact soki likambo ezali. Et bino po boyebi nani oyo boko kota na en contact soki likambo ezali. Ngai na moment oyo nazali juste au biso dans portugais to lobaka elu de ligação.
Donc ngai nazali asiko na sangisa diaspora na église locale kuna na Angola. Soki to yokani to organiser nde siko tanga na kozonga na Angola nde to kende kofanda na collège pour na kobongisa ndenge nini to kobanda ko travailler en collaboration. Parce que biso pe tozana posa to sunga bino. Ezaka bino ko sunga biso te mais biso pe to ko sunga bino. Mais nyonso wana na réunion pa to ko solola bino boyebisi biso ba posa na bino. Biso pe to pesi bino ya biso to yokani to sangisi makanisi nde to koyeba ndenge to bando sala. Mais na moment oyo contact ezali na ngai révérend Mayamona on a une mission ndenge bomona ki na ordre de mission et alors le reste to kobongisa ngwa na terrain. Révérend yomo ndenge ye awa sur le terrain est-ce que otika la kana mboka Belgique ou bien dans le monde pe na mboka msusu? Oui, effectivement na mission et le bien na kotambola na espace Schengen. Donc il a fallu na tambola na bamboka nyonso. Mais ndenge boyebi tango ba lobi mutu aye na ordre de mission ezali bato ya mboka wana mutu foba doit charge na ngai. Donc ngana za ouvert na vandi na ndako na osala lokote soki bato par exemple bino na Hollande bo bengi singa iki révérend tozana poso ya wapoto solola bo tindeli ngai ndenge yango kozala transport na kei to kutani to sololi bato ya Suisse idem na moment oyo na sina sololi na bato ya Suisse Portugal Angleterre Allemagne. Donc eloko nga nazozela babengisa ngai po masolo eza ebele ya kosala. Donc soki bobengisi ngai nga na kokende na mboka nyonso oyo bakobengisa ngai naza dispo. Bande pona bande kona biso oyo balobaka portugais tolingi pe balanda pe message oyo po bango pe bako ko participer na makambo oyo révérend aye ko pesa biso to ordre de mission oyo aye ko pesa biso bango pe bako kolanda yango. Yango na kobenga papa Manzambi aya pour continuer ma solo oyo na portugais. Bom dia, boa tarde, Papa Reverendo. Bom dia, Papa Jornalista. E bem-vindo no Espaço Schengen. Muito obrigado. Acabamos de ouvir tudo que o Papa nos contou sobre a sua viagem aqui na Europa. O Reverendo disse que dirige a imprensa quimbanguista em Angola, que é o motivo mais neste trabalho. Eu já estou a dirigir a imprensa quimbanguista em Angola há um ano. E o que me motiva mais, nós sabemos que eu já trabalhei vários anos na Ratelki Europa. E nós é que fomos os promotores da Ratelki Europa. Então eu gosto desse trabalho e tudo que é a novidade no que toca a mídia ou a imprensa está no sangue. E foi assim que quando cheguei a Angola, depois de ser nomeado, tive que dar o meu máximo para o trabalho do Papa Simão Kimbangu Kiangani. Essa razão que até hoje o trabalho vai muito bom, porque encontrei uma equipa muito forte, encontrei lá os meus colegas, são bons, têm muita prática no trabalho. Vocês sabem que nós aqui na Europa temos pouco tempo para trabalho, mas lá em África tem muito tempo para trabalho. E então conseguimos trabalhar bem e eu estou mesmo motivado em fazermos o trabalho do próximo Kiangani. E simplesmente temos aí, infelizmente ia dizer, dificuldades no material, porque sabem que a tecnologia vai com uma velocidade de cruzeiro e então faz com que às vezes nós ficamos um pouco atrás nos nossos na maneira de trabalhar. E aproveito já desde já que vocês são da mídia, são da Ratelki, são nossos colegas, quando vocês têm algumas peças ali que vocês não estão a utilizar, podem me dar para eu poder levar, porque nós precisamos de tudo lá. Mas senão estou muito contente, estou muito motivado pelo trabalho que fizemos e aproveito, aliás, a vinda do Papá está a aproximar e nós estamos a precisar de muito material mesmo para podermos fazer o bom trabalho quando o Papá estiver em Angola, porque nós não estamos preparados para podermos difundir as mensagens do Papá com o material que temos. E então aproveito mesmo este momento pedir à diáspora
para que pensem na imprensa angolana, na aquisição do material de qualidade, que é para nós fazermos também o trabalho de qualidade. Muito obrigado, reverendo. E onde é que se vê daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, nós estamos a ver uma Aratelqui, ou uma imprensa, se eu posso dizer assim, com tudo. Porque é isso que eu disse, temos uma boa equipa, só nos falta material. Portanto, eu estou a ver com a equipa que temos e o bom material, daqui a 5 anos, eu não sei como é que será a Aratelqui ou a imprensa em Angola. Portanto, eu vejo um futuro brilhante, e depois o papá disse que o Isaritango ia banana aí, Tatamulimo Santo, então nós vamos trabalhar com o espírito também. Daqui a 5 anos teremos uma imprensa de qualidade. O reverendo disse está no Colégio Executivo em Angola, Nacional de Angola. Sim. Que espera a igreja em Angola da sua diáspora? Boa pergunta. É verdade, eu estou no Colégio Executivo, como já frisei quando falei em Lingala, sou o chefe do departamento da imprensa e informação. Nós sabemos que a diáspora já ajuda a igreja. E nós, pelas ajudas que já passaram, nos tempos passados, ouvimos dizer, mas faltou vermos atualmente esse colégio novo que entrou, dirigido pela sua reverendíssima Papá Francisco Mpaka, e nós queríamos inserir a diáspora em todo o projeto que a igreja tenciona organizar. Então, essa é a razão que nós esperamos da diáspora, uma ajuda mesmo, porque sabemos qual é o papel da diáspora para o desenvolvimento de um país. E é por isso que nós, o Colégio Executivo Nacional atual, espera ter uma boa colaboração com a diáspora angolana para o desenvolvimento econômico e social da igreja. Portanto, temos muitos projetos, temos o projeto da educação, temos o projeto da saúde, temos a agropecuária, e então nós contamos com a diáspora nesses projetos todos. Então é só nós nos organizarmos. Eu estou aqui para poder ouvir as vossas necessidades, as vossas críticas, e também a diáspora vai ouvir as nossas necessidades. E de mãos dadas nós vamos ver onde é que vamos para frente para podermos desenvolver a igreja quimbanguista em Angola. Sim, pai, uma outra pergunta. E o pai vieste de Angola até aqui com missão de serviço. Sim. O presidente do colégio lá em Angola não faltou de enviar uma mensagem nos filhos dele aqui na diáspora. O que foi como mensagem do Papa Pastor, ou do presidente do colégio? Sim, sua reverendíssima reverendo Papá Francisco Mpaka é um líder, como ele próprio sempre disse, é um líder. Ele sempre disse que o desenvolvimento da igreja é de nós todos. Ele está à frente, está a liderar, mas ele espera a nossa participação, a nossa contribuição. O que ele disse é que eu venha dizer aqui à diáspora angolana que ele é o pai, mas o pai conta sempre a ajuda dos filhos. E então ele espera dos filhos uma ajuda mesmo que vai lhe agradar. E principalmente, como eu já acabei de dizer, é a residência do Papá em Mbanza Congo. O Papá Francisco Mpaka espera mesmo uma boa participação da diáspora angolana para um avanço na residência do Papá em Mbanza Congo. A mensagem está a dizer: o pai está à espera que os filhos façam-lhe uma surpresa boa para o avanço na construção ou no acabamento da residência do Papá em Mbanza Congo. Sim, o Papá Reverendo disse que a casa, a residência do nosso Deus, Papá Simão Kimbangu Kyangani, em Luanda já está... Sim. Sim. Já está pronta. É só
de Mbanza Congo. Que Só tá falta a faltando. casa de Mbanza Congo. E mais ou menos, qual é a despensa? A despesa? A despesa, sim. Uau, essa pergunta é um pouco difícil de poder responder, porque eu não sou o chefe de departamento da construção, seria ele a dizer, mas pelo menos eu acompanho um pouco. É de realçar aqui que a casa de Mbanza Congo, do papá, era uma casa já construída, equipada. Mas infelizmente houve uma sabotagem. Toda a casa foi destruída. No entanto, só tinham deixado mesmo as 4 paredes. Aquilo parecia a casa do Culumbimbi. Só tinha as paredes. Mas neste momento, a casa está quase concluída. Já tem o teto, mas falta as portas, o acabamento e o equipamento. Portanto, isto é que está a nos faltar. Agora, quando o papai jornalista me pergunta a despesa, é difícil, porque a casa está a faltar o acabamento, está a faltar as portas todas, janelas, o acabamento do interior e o equipamento do quarto, da sala, essa coisa toda. Portanto, isso requer muita despesa mesmo. E se vocês não nos ajudarem, nós mesmos só em Angola vai ser muito difícil. E quando não acabar esta casa, vai ser também difícil a vinda do papá a Angola. Se hoje em dia a diáspora recolher um fundo assim, como é que nós podemos enviar isso lá? E quem é que vai receber esse dinheiro? Vai mão de quem? Eu estava a falar na organização. Depois de nos organizarmos aqui também, então já vamos saber como é que o dinheiro vai começar a ir para Angola. Nós, atualmente, temos uma conta bancária da igreja. Portanto, não há dificuldade, é pegar o dinheiro, enviar para a conta bancária da igreja, em Angola, e dizer que este dinheiro veio da diáspora para o motivo X. Está a coisa feita. Não haverá desvio nem coisa. Eu sei que a diáspora é muito correta, é daquelas pessoas que gostam muito da legalidade, mas não tem problemas. O primeiro passo que vocês fizerem agora no primeiro balaio, eu vou levar com todo o relatório. Aliás, a primeira reunião que nós tivemos via a Google Meet, eu já enviei o relatório no reverendo Papa Francisco Mpaca. Ele sabe que já tivemos uma reunião. Então, a segunda reunião, eu vou fazer o envio. E se tivermos um balaio, eu vou fazer o relatório. Portanto, não tem problemas. Mas da próxima vez, haverá a transferência bancária sem problemas. Porque a igreja tem uma conta bancária. Muito obrigado, Papa Reverendo. Sim, sim. Obrigado. Talvez esperava uma pergunta, mas que eu não perguntei. Pode nos informar? Sim, eu ia dizer, juntos, além fronteiras, é para o avanço do desenvolvimento em casa. Então, vocês estão além fronteiras, se vocês se organizarem, se tiver uma boa união, vão ajudar a casa onde vocês saíram. Então, o que eu só quero dizer é, não se esqueçam, diáspora, por favor, ajudem de onde vocês vieram. Nós precisamos da ajuda da diáspora. Não é só uma ajuda para a igreja de Angola, mas é ajuda para a sua divindade, Papa Simão Kimbangu Nyangai. Porque a casa que nós estamos a falar de Mbanza Congo não é a casa do presidente do colégio, nem a casa dos responsáveis de Angola, mas é a casa da sua divindade, Papa Simão Kimbangu Nyangai. Então, se nós soubermos que é a casa do nosso pai, então não vejo a razão de nós não podermos participar ativamente na construção ou na conclusão desta casa. Portanto, eu peço mais uma vez, papá jornalista, vocês são os da mídia, criam, criam reclame que é para poderem passar a lançar nos vossos canais, que é para as pessoas ficarem a lembrar mesmo que o que nós vamos fazer agora não é para parar, é para continuar, porque a ajuda para Angola não é só na casa do papá. Temos vários projetos que eu não quero aqui lançar, porque se eu lançar agora todos vão ouvir. Quem vai aparecer na reunião é que vai saber quais são os projetos que nós temos. São vários, mas só vou dizer que temos projetos sociais e projetos que vão fazer bem para a diáspora e para os crentes
quimbanguistas lá em Angola. Portanto, nós esperamos a vossa ajuda. Estamos abertos para qualquer pergunta, para qualquer ideia, qualquer sugestão, desde que seja para o bem do desenvolvimento da nossa igreja. Portanto, é isso que eu poderia dizer como palavra final. Obrigado. Na kombo tata mwana petata mulimo mosanto tuuti go yoka maloba oyo papa na biso, papa pasteur, papa Mai Baros Menayame. Ya solo nyonso ya uti koloba awa azali motindami ya papa pasteur na biso président du collège na mboka ya Angola, papa Mpaka. Mai oya yeli biso ezali nde pona ndenge ngomba na biso na Angola bayebi yango ete bazangi bana te awa na mboka ya poto soki tolobi na diaspora tozali na awa na Europe, na Amerique, na Asie, na Océanie, nyonso wana ezali diaspora. Yango wana ye azali motindami aye epai na biso po ete akoka kopesa biso posa ya papa président du collège na mboka ya Angola. Posa na ye ezali nini? Posa na ye ezali ete nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kyangani alingi ete na mobu oyo ya 2025 ye akoka kokende na mboka ya Angola. Na yango toyoki pasi nini ezali kuna na Angola, biloko nini na nini oyo ezangi. Ndaku ya Mbanza Kongo epai ye nzambe na biso kolala ezali nanu ya kofungwa manano ekangami te pamba te soki tolobiki ekangami seke makambo nyonso ekoki me nano ekoki te kozanga wana. Yango wana ya yeli likambo ya liboso nde po asensibiliser biso ba diaspora tozala mutu moko toyokana tosala misala tokutanaka tosololaka topesanaka ba idée po ete lingomba na biso kuna na Angola ezala pe yebana kelo bakino bazana bana na bango awa na diaspora. Yango wana nde mission na ye ayeli. Vraiment tokosenga ye merci pe tozongisi matondi mingi na papa président du collège kuna na mboka na biso na Angola, papa Mpaka. En tout cas merci beaucoup na ndenge otindeli biso mukonzi na biso yepe atalaka biso na rateliki, atalaka biso na preski pamba te nyonso mibale wana nde ezali musala monene oyo tata molimo mosanto atieli motema ete poto panza sango na ye na mokili mobimba. Yango wana ye ayeli topesi bambote mingi na ba collège na biso ya rateliki pe preski bambote ebele. Et puis topesi pe mbote na batambusi nyonso ya lingomba kuna na mboka ya Angola. Et surtout yo moko papa pasteur président du collège mbote na yo mingi. En tout cas ndenge tozali kolandela yo na bilili oyo to monaka na rateliki Angola. Vraiment félicitations papa. Topesi pe bambote ebele na ye moko mokolo musala papa Simon Kimbangu Kyangani nzambe na biso molimo mosanto na yango papa tamsu loba ya suka oyo koki koloba ete koki clore makambo oyo tovandeli na mokolo. Oui, nalobaki nanga déjà loba ya suka ezali kaka peut-être kopesa mbote epai ya mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kyangani nzambe na ngai. Merci na nyonso ozali kosala et surtout na mosala monene oyo yopesi ngai. Merci ba conseiller direct nyonso ya mokonzi ya bule. Merci révérend Francisco Mpaka chef na ngai direct kuna na collège et ba collègue na ngai nyonso ya collège exécutif national na pesi no mbote belé mbote na famille na ngai nyonso nazali awa pona musala kala mingi te tokokutana presse kimbangisi na Angola mbote na bino kobanda ratelki na preski tozali ensemble 2025 tosala nzambe na makasi pe na solo nyonso na nzela bolingo mibeko pe misala po ete alobi mbula oyo ezali ya ye na bana na ye. Voilà oyo nakako bagisa ezalaki bambote. Sinon encore une fois merci papa journaliste na ndenge boyambi ngai na plateau na bino ya radio et télévision ya Hollande. Merci kobanda bakonzi ndenge bokotambusaka yango bino nyonso na pesi bino bambote ebele bokobaka na musala oyo ndenge tokolobaka ngai pe nazalaki awa na bino melelo nazongi na mboka Angola nazo continuer kosala musala yango kaka yango wana tomemaka blague te ntango bapesi biso mwa responsabilité parce que lobi nango toyebi te lelo nga moto nazongi deja na Angola lobi bino pe bokozonga alors ezali mpona komema
oyo toza koyekola awa mpona kosala mosala ya papa. Merci beaucoup, tokutani mbalasi. Pona kosukisa na kanisa soki bolandi biso na mokolo ya lelo pe bomoni biso na bililingi ndenge tozali awa boye nyonso wana nde esalemi na Ratelki Hollande. Et puis invité na biso spécial na mokolo ya lelo bino moko bomoni ye papa Mayamona Baros, papa Mai oyo kombo toyebeli mingi talaka na bo jeunesse tozalaka pe na kombo na biso epesaka mwa loyenge yango na papa Mai Baros, grand maître côté ya ba montage na misala nyonso oyo ye wana nde biso tozali ba élève na ye na yango pona à côté ya filmage tozalaki na papa papa Dani Moboti ye moko azalaki kuna, et puis papa Manzambi pe a contribuaki, et puis ye moko coordonne biso papa Christian, et puis na elobeli ngai wa bino ndeko papa Manzambi Makuntima. Vraiment totondeli bino journée malamu bolanda biso na YouTube Ratelki Hollande. Merci beaucoup papa. De ce qui n'a pas besoin de combattre mon molimo santo. Amen. Amen. Merci beaucoup.